Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de maneira prática e objetiva. E o objetivo da nossa videoaula de hoje é falar dos impactos da reforma tributária no segmento de restaurantes e bares, né? Como é que fica, né, a tributação desses estabelecimentos com a introdução da CBS e da IBS. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que é o objetivo dessa nossa videoaula de hoje? É falar do impacto da reforma tributária nos estabelecimentos, bares e restaurantes com a instituição da IBS e da CBS com a reforma tributária, da Emenda Constitucional 132 e Lei Complementar 214 de 2025, né? Qual que vai ser o nosso roteiro e qual que é a base legal? A base legal é a Lei Complementar 214 de 2025, artigos 273 a 276. O que a gente vai estar analisando? É o regime específico versus impactos tributários nesses estabelecimentos e verificar a questão do Simples Nacional, lucro presumido e regime específico, se ainda vale a pena ou não, né, para esses estabelecimentos, se eles podem ou não optar. Então, eh, que é importante a gente falar para os bares e restaurantes, né? Ele tem um regime específico para bares e restaurantes, estabelecido pela Lei Complementar 214 de 2025, que prevê uma redução da alíquota da DBS e da CBS de 40%. Então, ele só vai pagar 60% de DBS e de CBS. Há uma diferença entre fornecimento de alimentação e venda de produtos, né, para fim de enquadramento e poder se optar ou não por essa redução. E o objetivo da Lei Complementar 214 de 2005, qual é? Simplificar a tributação do setor de alimentação preparada, né? De maneira a que esse segmento não perca competitividade. Quem se enquadra, né, no regime específico da Lei Complementar 214, no artigo 273, são os bares, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos que fornecem alimentação preparadas e bebidas não alcoólicas preparadas no local, no estabelecimento preparado. O que não entra no regime específico do artigo 273, né? Então, tem que olhar o parágrafo segundo. Alimentação para pessoa jurídica sob contrato, QNAE 5620-101, produtos comprados prontos, sem preparo, né? Bebidas alcoólicas, mesmo que preparadas no estabelecimento. Então, eles não entram no regime específico, não têm direito à redução dos 40%, né? Vai ter que pagar o valor do IBS-CBS integral. Qual que é a base de cálculo do IBS-CBS para esses estabelecimentos com a redução dos 40%? Vamos olhar o artigo 274 da Lei Complementar. É o valor total da operação de fornecimento de alimentação, mas bebidas não alcoólicas preparadas. O que eu vou poder excluir no parágrafo único? A gorjeta, desde que repassada integralmente, né, para o colaborador, limitada a 15%, né? Os valores não repassados por plataformas digitais, por exemplo, iFood, Rappi, Uber, Eats, também devem ser excluídos da base de cálculo do EBS e da CBS, né? Há uma redução da alíquota, no termo do artigo 275, de 40%. Então, se a gente tiver uma alíquota padrão de 26,5%, os bares e restaurantes pagariam 15,9% de IBS e CBS. O valor exato dependerá da alíquota de referência definida pelo Senado, que ainda vai ser definido. Vedação ao crédito, artigo 275, isso é muito importante. Quem adquire alimentação de bares e restaurantes não pode se acreditar do DBS e da CBS. Então, quem vende tem uma redução e quem compra não pode tomar o crédito. Então, qual que é o impacto nesse segmento? Então, para as empresas, né? Venda para pessoa jurídica para pessoa jurídica, eles preferem fornecedores industriais, né? Não restaurante e bar, né? Por quê? Risco de perda de competitividade porque não toma crédito, né? Pela IBS, CBS. Tem que fazer cálculo, né? Se vale a pena pagar menos e não tomar crédito, ou pagar o valor integral e tomar o crédito. E menor complexidade para vários restaurantes que não precisa controlar os créditos. Então, isso acaba sendo uma vantagem, porque simplifica a vida do dono de bar ou restaurante. Interação com outros regimes. Então, vamos fazer uma comparação. Com o Simples Nacional, restaurante e bar pode optar? Pode optar. O regime específico não prejudica o Simples, porque ele pode optar ou fazer pelo recolhimento unificado ou pelo regime específico. Então, o restaurante, o bar, pode fazer essa opção. É vantajoso para pequenos lanchonetes e restaurantes no anexo 1 e 2, né? Lucro presumido, posso optar? Também posso, porque o IRPJ, CSL e ISS continuam, né,
o ISS até a extinção, o IBS-CBS tem uma alíquota reduzida de 40% e raramente há crédito, muitas vezes porque a carga aumenta. O regime específico IBS-CBS, né, é automático para quem está enquadrado, proibido o crédito para o comprador e há uma redução de 40% que pode conversar na possibilidade do crédito. Então, tem que fazer uma análise para ver o que é mais importante aí para o bar e restaurante, se é simples nacional, lucro presumido ou regime específico para poder fazer a opção. Quais são os impactos econômicos, né, da reforma tributária para esses estabelecimentos, restaurantes e bares? Há uma redução de carga para estabelecimentos que preparam alimentos, incentivo à formalização dessas atividades, tributação menor sobre o consumo imediato, simplificação operacional, porque não há cálculo de crédito para esse estabelecimento, e possível perda de competitividade em vendas corporativas, né? Porque como a pessoa jurídica não toma o crédito, pode ser que ele ainda deixe de comprar daquele restaurante e suspenda o fornecimento e fazer a troca de opção, né? Então, isso eu queria colocar para vocês, né? Para concluir, o regime específico reduz a carga e simplifica a operação, mas tem efeitos relevantes na cadeia, porque tem a proibição do crédito, tem que ser levado em consideração. O Simples Nacional pode ser um regime competitivo para pequenos restaurantes, porque ele pode optar pelo regime unificado ou pelo regime normal, né? E aí tem uma redução de 40%, né? O lucro presumido deve ser analisado como cautela após a reforma, que é aplicável para margens baixas e analisar a questão da alíquota do IBS e da CBS. Então, isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.